Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Mais um domingo abençoado do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Hoje um tema muito bacana, que é a atuação do psicólogo com paciente doente ou com paciente em sofrimento. É a atuação, ou seja, como desenvolvemos, como nos relacionamos. Muito interessante para que você que nem conhece a psicoterapia, como o psicólogo ainda pode ajudar. Tem muita gente que tem ainda preconceito com buscar ajuda psicológica. E como vocês pediram, ela retornou ao programa neste domingo, a doutora Juliara Goulart. Eu já quero dar boa tarde, doutora Juliara. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde a todos também. E pode se apresentar. Sim, o nome já foi dado, Juliara Goulart. Eu sou psicóloga, CRP 14851/05, né? Eu sou mestre em teoria clínica em psicanálise pela UERJ, né? Faço parte da Pastoral da Saúde, do Vicariato Niterói, né? Sou coordenadora. Que mais? Atendo no consultório de forma presencial e também atendo de forma online, né? Que é o que possibilita pessoas que não moram perto ou até estão em outros países. Sim, a doutora Juliara também é psicanalista, especialista em saúde mental. Saúde mental. É paroquiana da Igreja Nossa Senhora das Dores do Ingá. Do Ingá. E seu CRP? Eu disse 14851/05. Isso, do Rio de Janeiro. O tema, a atuação do psicólogo com o paciente doente. Vamos começar falando o que é ser um psicólogo. Essa pergunta é até fácil para a gente. É, muito fácil, é uma das mais difíceis. Porque ser um psicólogo, né, é alguém que se preocupa com a saúde mental e para isso também, é claro, o reverso, a doença mental, né, a nível não neurológico, neurologista, mas a nível psicológico, né, das representações que podem atrapalhar, podem atrasar um desenvolvimento social ou qualquer coisa. Isso são pessoas com problema. Ou simplesmente para a condução de um desenvolvimento de uma criança, do ser humano, desde que nasce até que falece, nas etapas da vida de forma como ela é mesmo, com a saúde. Então, o psicólogo se preocupa com o psicológico, tanto pela forma da saúde, como pela forma da doença. E no caso do adoecimento, que às vezes não é exatamente uma doença, é um transtorno, para voltar à saúde. Não sei se deu para explicar. Claro que dá, porque muita gente, né, doutora Juliara, acha que é só cursar a graduação de psicologia. Não, gente. O ser psicólogo é muito mais. É preciso ter amor para dar. É preciso amar qualquer forma, amar e respeitar qualquer pessoa, não discriminar, porque hoje em dia se fala até, sou psicólogo só para atender, a gente escuta isso. Sim, sim. Nos nossos círculos e na vida, vou me formar em psicologia somente para atender, ponto. É algo assim. Ou quem quiser ser psicólogo, quero ser psicólogo, porque depois da pandemia os psicólogos ganharam muito. Ganhamos muita experiência, ganhamos muito trabalho. Muito né? trabalho. Doutora Sônia, muito trabalho. Né? Muitos de nós voltamos aos nossos colegas, olha, dá para a gente ter algumas sessões, porque foi dureza. De fácil é que não foi nada. É verdade. Então eu diria, gente, ser psicólogo é poder amar,
é trazer não como uma profissão, mas sim como uma missão. A missão de servir ao próximo de forma respeitosa. Todo e qualquer sofrimento merece todo o nosso respeito. Eu amo ser psicóloga. Eu também. Esses anos todos eu gosto cada dia mais, cada vez mais, né? Cada ano. Tem uma pergunta, e gente, antes de fazer essa segunda pergunta, quero lembrar a todos que estamos no Instagram e pedir que nos sigam, que divulguem nosso Instagram, é o PGM Viver Bem, tudo junto. P de pato, G de gato, M de Maria, Viver Bem, tudo junto. E se perder um dos nossos programas aqui da rádio, estamos também no canal do YouTube da Rádio Catedral. Só acessar o YouTube, digitar lá Programa Viver Bem e vai encontrar a doutora Juliara, eu que estou aqui todos os domingos. Então não percam, divulguem os nossos programas e também lembrá-los que se tiver algum assunto, que às vezes tem, tá em roda de conversa, no almoço de família, surge um assunto, encaminhe aqui para o programa Viver Bem, para a Rádio Catedral, é viverbem@radiocatedral.com.br, que com alegria vamos tratar, alegria e com amor, vamos tratar o assunto, o tema sugerido por você. Outra pergunta. Como clinicar com um paciente doente que não pode ser atendido presencialmente devido à baixa imunidade, como é o caso de muitos pacientes oncológicos? Pergunta. Eu tenho essa experiência, eu tenho essa experiência de alguns anos de encaminhamento a partir de um ou outro médico, né, que encaminha, dá meu telefone a uma paciente, a uma outra ou outro paciente oncológico e que diz que é interessante, importante que faça o tratamento psicológico junto com o tratamento medicamentoso e as intervenções, né? E tem pessoas que na própria pandemia, né, tiveram que ficar mais ainda reclusas, mas mesmo sem isso, tem pessoas que têm que evitar lugares que tem muitas pessoas, ônibus, o próprio trajeto, a própria sala que entram outras pessoas. Então, nós fizemos um tratamento psicológico, né, a psicoterapia online, e dá muito certo, dá muito certo. Tem uma forma diferente da gente trabalhar, né? Para quem tem nossa profissão, sabe que um doente que é de uma doença física, né? É uma doença imunológica ou um estado imunológico, como acontece no câncer adiantado ou outras comorbidades, né? Que essa pessoa, nós temos que interagir mais. É óbvio, se essa pessoa falar 30 minutos, nós vamos escutar 30 minutos. Como eu disse, né, no outro programa que eu vim, né, que o amor passa pelo interesse em escutar mesmo, prestar atenção. Ela falará 30 minutos até que eu possa dizer alguma coisa do que ela falou ou do que ela perguntou. Mas pode ser que não, pode ser que eu fale algumas coisas, com todo o cuidado. Eu digo o seguinte, eu tenho uma estratégia. Eu vou até onde é possível, porque não é momento de mexer com coisas que já a pessoa já está tão mexida com sofrimento, né, que no outro programa nós falamos do sofrimento invisível e visível, porque é uma doença mesmo. Então, esse interagir, né, não ir tão lá adiante, a menos que a pessoa traga, a gente não se furta de trabalhar o que ela trouxer, seja da infância dela com a mãe, mas se ela não trouxer, a gente não faz. E eu sim tenho a minha estratégia, a minha conduta
de conduzir o tratamento, de estar ligada por exemplo, aos dias que fazem exame, qual o exame, como foi o exame, como foi o atendimento médico do oncologista ou de outro médico. Não dá para ficar somente com a parte, digamos, mais simbólica, representativa. Nós temos que ser muito realista com essas pessoas também, porque isso significa que elas se sentem acompanhadas, mesmo que presencialmente nós não estamos lá do lado delas na consulta ou na internação. Eu já recebi, sabe, doutora Sônia, telefonemas de pacientes meus dentro de consultório, de pacientes meus entrando em cirurgia. Eu liga o telefone, espera um pouco, para o quê? A maca, né? Aí vai e fala, olha, eu estou entrando assim, fala alguma coisa para aquela pessoa, né? De forma carinhosa, com a voz, né? Aquilo que me vem, que é verdadeiro, porque eu me interesso, eu amo meus pacientes, né? Nesse amor, que é se importar com o outro, né? E aconteceram algumas vezes isso. E aí a pessoa desliga, nem pode entrar, claro, né? Faz higienização com a mão, da mão, né? Que usou o celular, e entra, e eu acolho isso. Depois, doutora, eu já estou aqui no quarto, já acordei da anestesia. Não é todos que fazem isso, mas algumas pessoas fazem isso. E isso é tão importante, estar presente, acompanhando, mesmo que fisicamente não esteja lá. E o que é psicoterapia? Vamos abrir um pouco mais, porque muitos dos nossos ouvintes não são psicólogos. Alguns não conhecem o processo de psicoterapia. Vamos falar um pouquinho desse nosso lugar. O que é? Então, terapia é tratamento. Então, eu tenho a fisioterapia, a terapia do físico, eu tenho a arte-terapia, a terapia do ser como um todo a partir da arte, e outras terapias. A psicoterapia é a terapia através do psíquico, do psicológico, e por isso feito por um psicólogo, né? Aquilo que eu imagino, aquilo que eu sinto de angústia ou de inquietação, aquilo que eu sinto de alegria, mas sinto incerteza, aquilo que eu quero dizer, mas não consigo dizer ao meu marido, aos familiares, e muitas vezes não é por ser algo horrível, é porque é difícil de falar, de expressar, porque está ligada a componentes psicológicos, muitas vezes até do inconsciente, né, ou do subconsciente. Então, a psicoterapia é o tratamento através do aparelho psicopsicológico, e isso é feito por um psicólogo. Sim, muito interessante. Veja, gente, é simples. Algumas vezes ainda se escuta falar assim: não vou buscar um psicólogo nem psicoterapia não, porque eu não sou maluco. Ainda, eu diria, infelizmente. Então, lembrando que todos nós temos ansiedade, somos seres ansiosos pela nossa natureza, mas a ansiedade normal, tudo bem, ela passa. A ansiedade patológica em que muito se encontra atualmente, ela é um dos sintomas que convém, né? Convém que a pessoa esteja atenta. A ansiedade patológica, aquela que pode levar a pessoa a síndrome do pânico. Então, angústia que não passa, o luto. O luto, ele tem um tempo no nosso olhar de profissionais da saúde mental, emocional. Então, nós consideramos um tempo, um luto ad eterno. A saudade, ela vai ficar, mas o luto precisa ser tratado, porque senão entra desenvolvendo uma depressão, que é uma doença. Então, gente, olhar o processo de psicoterapia
como uma ida até a um outro especialista, como a doutora colocou, fisioterapia. Tem outras terapias. Terapia é Várias. cuidado. Então, Terapia é a tratamento. psicoterapia é um tratamento que só deve ser feito, realizado por profissional registrado Sim. no Conselho Regional de Psicologia, Uhum. por um psicólogo formado. Existem os terapeutas, aí é outra história. E não é psicoterapia. Não é né? psicoterapia. Boa tarde, queridos e ouvintes. Mais uma vez, uma boa tarde com alegria. Alegria é fruto do Espírito. E esse domingo maravilhosamente abençoado para todos nós. Domingo em junho. Que mês gostoso, né, gente? Olha, nós estamos aqui novamente a pedido de vocês, ouvintes da Rádio Catedral, ouvintes do programa Viver Bem, que pediu que a convidasse novamente a doutora Juliara Goulart, que atravessa a ponte Rio-Niterói, ela que é da diocese, ela que é responsável lá pelo grupo, né, de psicólogo, da Pastoral da Saúde, enfim. E faz parte, compõe aqui o time do programa Viver Bem e vem com muita alegria. Chega aqui cedo, animadíssima e traz muito amor. É sempre uma alegria estar na presença dela, tem uma agenda muito cheia, mas ela dá um jeito e nos atende aqui. Então, um segundo domingo com a doutora Juliara Goulart. E respondendo, refletindo sobre a atuação do psicólogo com o paciente enfermo, com o paciente que está doente. Afinal, todo paciente que nos procura em nossos consultórios, ele não está bem. Ele pode não estar com uma enfermidade terminal, mas ele não está bem. Ele precisa de um acompanhamento que o acolha, que o respeite, para que ele possa ressignificar o seu sofrimento. Ninguém que está muito bem vai procurar um psicólogo. Então, qualquer pessoa, ainda que esteja com algo pontual, uma angústia muito grande, pode ser até, lembrando de um caso que chegou lá na clínica, não está comigo, mas na clínica somos 16 psicólogos, né? E a gente também fala, e aí uma pessoa que chegou com uma angústia muito pontual sobre um processo de demissão. Sai ou não sai da empresa e afinal acabou sendo demitido. E está tratando. Então veja, até esse processo traz dores. Né? Então, doutora, voltando aqui às perguntas, interessante a pergunta que acabou de chegar. Com paciente terminal, como deve ser a atuação do profissional psicólogo? Bem, entendo, e realmente a gente ainda usa esse termo, né, paciente terminal, né, mas se evita ao máximo, né, pela dignidade do paciente, mas isso aí é uma coisa muito acadêmica, né? Nós podemos falar assim, livremente, né? O paciente dito terminal é aquele em que, né, os profissionais da medicina e da ciência médica veem que não há cura para aquilo que a pessoa tem. Aquela doença que a pessoa tem, né? Foram feitos vários exames, foram feitos vários tratamentos e se observa que não há cura. Vai levar à finitude da vida, né? O psicólogo, ele acompanha. O trabalho dele é acompanhar quem quer ser acompanhado. Então, se ele é um paciente onde não há possibilidade de cura, tanto é que usamos por muitos anos o termo terminal, isso significa que dificilmente ele poderá ir ao consultório. E nem sempre será possível online, às vezes é.
Não é comum, mas já aconteceu comigo por 2 vezes, em todos esses anos, somente 2 vezes, né? A consulta domiciliar do paciente no leito em sua casa, né? Então nós acompanhamos como está, o que está sentindo, mas não é fisicamente. Ele vai falar das angústias, ele vai falar do que queria ter feito e não fez na vida, do que ainda talvez dê tempo de fazer, né? A gente vai sempre dizer, não que vai dar tempo de fazer, né? Nós aqui não somos deuses para dizer se vai ser amanhã ou daqui a um ano ou mês que vem que a pessoa vai ter sua finitude, né? Mas nós vamos escutar, nós vamos acompanhar, ser acompanhante, estar ao lado, caminhar junto com o que essa pessoa quiser falar. Fala-se muito, é muito comum o paciente falar de desavenças familiares. Ah, não falo ou parei de falar há 5 anos com meu irmão, né? Meu pai faleceu e eu não tive oportunidade, só depois, com mais idade, que eu fui compreender o que ele me dizia. E hoje, o que eu faço, doutora? Né? O que eu faço? Eu também estou indo. Né? Então a gente vai escutando e dando alguma orientação. Não é uma direção que ele tenha que fazer, mas esse é o procedimento, né? Semelhante aos casos graves, né? Que a gente falou aqui de doença. Nós não, mesmo sendo psicanalista, nós não vamos lá cavar nada lá no fundo. Porém, não vamos nos furtar jamais ser omisso daquilo que trouxer com profundidade na sua vida. Tá? Então, uma coisa é essa. E algumas pessoas, e são muitas, eu tenho pacientes, alguns, um número razoável, não vou dizer um monte, mas um razoável, de pessoas que fazem online. Tem essa condição. Às vezes na cama, mas sentadinhos, se preparam e fazem, né, online. O procedimento, eu diria que é muito semelhante. Nós ficamos acompanhando, nos interessando realmente, porque isso eu ouvi de um professor na faculdade, há mais de 30 anos, 30 e tantos anos, eu ouvi um professor. Se você não se interessa pelaquela pessoa que está na sua frente, vá fazer outra profissão, né? Então nós nos interessamos sim, né? E a pessoa pode falar, é o que nós podemos fazer, acompanhar, caminhar junto. É verdade. E enquanto a doutora Juliara muito bem, com propriedade, contextualizava sobre a pergunta, né? Paciente com doença, com paciente terminal, como deve ser a atuação do psicólogo, eu me lembrei de uma das nossas atuações. Existe o psicólogo hospitalar. Então, é uma equipe interdisciplinar, às vezes multidisciplinar, né? Tem um médico ali também orientando, mas no hospital, o paciente que está enfermo ou que precise desse acompanhamento, e é claro que precisa, mas muitos, ou alguns, digamos, eles não têm nem condições de interagir, mas o estar junto, o toque, e principalmente o psicólogo vai atuar no apoio emocional dos familiares, da família. Sim. Em consultório também. Tem pacientes que não estão no hospital, mas têm o conhecimento que é portador, que aí a família não esconde, acha melhor não deixar tudo claro. E isso cabe às respectivas famílias, essas decisões, né? Então, tem paciente que tem conhecimento que a sua doença é terminal. Está levando a finitude. E afinal, todos nós, né, vivemos não uma doença terminal, mas
todos nós caminhamos para a morte. Eu digo que a morte é a alavanca da vida. Porque quando a gente lembra que vai morrer um dia, precisamos viver com muita gratidão. Porque a vida sem o ver é só ida. Então a gente está indo. A gente está indo, faz aniversário e temos que celebrar. Mas esse paciente que ainda se locomove, mas que tem conhecimento da sua finitude, né, de uma forma mais legítima, não imprevisível, Próxima, né? Uma finitude próxima. Ele tem a tendência a desenvolver a tristeza, a depressão. Aí é importante que os familiares o incentivem à busca da psicoterapia. E o psicólogo, sim, vai ser aquele profissional que respeitará, o acolherá e o ajudará a esse enfrentamento de algo que não temos gestão. Ainda que acreditemos, sim, nós acreditamos em milagres. Nós, psicólogos, que somos católicos, acreditamos. Mas nós vamos lidar clinicamente no consultório com o que está acontecendo com as demandas do paciente. Não é isso, doutora? Até porque não somos nós a fazer o milagre, né? Sim. Vem de Deus. Então, nós contamos conosco. Nós não podemos... e eu não gosto mesmo, né? Por exemplo, na pastoral da saúde, as pessoas não precisam ser todas da pastoral. Nós fazemos a formação básica para os agentes da pastoral que não digam, você vai ficar curado, nossa, você já vai levantar. Não diga nada. Quem tem que dizer alguma coisa é um médico. Trabalhe escutando ou, no caso do psicólogo, com as emoções. O psicólogo hospitalar ainda tem um grande desafio, sabe, doutora Sônia? Porque eles fazem plantão. Então, a pessoa às vezes não recebe o mesmo psicólogo sempre, aquele que escutou da outra vez, né? Então, a questão do que se pode fazer no aqui e agora do psicólogo que está ali do lado do leito, do doente hospitalizado, é isso que é o importante. É realmente uma verdade, é muito importante tudo isso. E o que é, doutora Juliara, um transtorno mental? O que é um transtorno mental? Olha, é muito interessante. Ontem até eu tive uma conversa, né, com uma pessoa que eu falei, como era bom e como é bom porque eu também uso. Até hoje, né, a psiquiatria clássica e para o diagnóstico diferencial em termos de psicanálise, a psicanálise clássica. Porque hoje tudo é transtorno. É transtorno disso, transtorno daquilo outro. Vem de países muito, como que a gente chama? Muito comerciais, né? Onde eu tomo um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para trabalhar, um remédio para ter alegria, um remédio para... Então, eu cuido de cada coisa. Então, inclusive, no nosso livro, né, das doenças, né, mundiais, DSM, né, está tudo mudado como transtorno. Transtorno, ao pé da letra, não é doença. Se eu tenho um transtorno, um transtorno de alguma coisa, que agora não me vem, né? Um transtorno obsessivo. Se eu tenho um transtorno obsessivo, o que é um transtornar-se, estar transtornado? É algo desequilibrado, é algo que não está nos eixos e que compõe como característica algo da neurose obsessiva, vamos assim dizer, dos pensamentos recorrentes, né? Das ações recorrentes. Mas se eu tenho uma doença, neurose obsessiva, ela tem começo, segmento, ela só não tem fim porque não tem cura, mas ela tem um ápice. Então, uma doença, ela tem toda uma trajetória que tem um determinado diagnóstico. Um transtorno é algo que se desequilibra e pode voltar ao equilíbrio com o tratamento psicológico,
ou psicológico e medicamentoso junto, que é mais comum. Então, existe essa diferença. Um transtorno não é uma doença. É algo, pode ser passageiro, né? Transtorno, né? O que é um transtorno de humor? É um humor que ele fica transtornado. Vou fazer uma repetição assim. Ou seja, ele vacila entre momentos de bom humor, de mau humor, às vezes até no mesmo dia, tá? Mas o que é uma doença mental chamada bipolaridade, que é a doença psiquiátrica afetiva, doença do humor? É completamente diferente. Vão ter crises profundas, até a nível de alucinação e delírio, durante tanto a depressão, por muito tempo, profunda depressão, e depois, assim, digamos assim, acordou no outro dia ou do meio do dia para tarde, vem uma euforia, uma mania que também traz tudo isso. Inclusive, no estado de euforia, ontem eu estava fazendo essa diferença para uma pessoa, né? A pessoa perde até censura do cuidado de si mesmo, corre riscos. Então, uma doença, né, para ser caracterizado como uma doença, tem toda uma trajetória e umas características que fazem com que se faça um diagnóstico. Um transtorno é algo que pode ser passageiro, embora ele vai ser passageiro porque eu vou tratar. Porque se eu não trato um transtorno obsessivo, eu posso desenvolver a própria doença obsessiva. Então, não é porque é transtorno que tem menos valor do que o diagnóstico de uma doença. É que hoje tudo se chama de transtorno. E isso me irrita imensamente, gente. É verdade. E o que mais se abre no comércio são farmácias. Por causa dos transtornos. Né? E também por conta de um comportamento que merece toda a nossa atenção, nossa enquanto ser humano, nossa principalmente enquanto profissional da área de saúde mental, nesse comportamento humano, que se ele não se der conta, e aí a responsabilidade acaba sendo nossa, aquele paciente que vem buscar ajuda em nossos consultórios, é nossa responsabilidade também iluminar a consciência, a liberdade e a responsabilidade desse paciente que muitas das vezes esse acúmulo de necessidade das coisas rápidas demais vai buscar a medicação, o psicofármaco, sem que nem escute e tenha conhecimento legítimo das reações, dos sintomas e da dependência química, gente. Que o nosso... claro, eu sou mãe de médica, então eu respeito, meu genro também é médico, eu respeito todos os médicos, nós respeitamos. Nós pedimos avaliação médica, psiquiátrica. Mas com calma, gente. Precisa ter calma. O ser humano tem uma potência chamada dimensão noética, que é a nossa espiritualidade. Temos a capacidade de enfrentarmos algumas ansiedades, ressignificarmos sofrimentos, sem necessariamente ir na primeira farmácia que encontra. O meu consultório fica no meio de 4 farmácias. Ou seja... Meu bairro tem mais farmácia, eu só não posso dizer que ele tenha mais farmácia do que prédio, porque seria uma mentira. Mas é quase igual. E isso nos preocupa, né, doutora Juliara? É importante, sim, que estejamos atentos que há psicopatologias que necessariamente vão precisar de acompanhamento médico psiquiátrico e acompanhamento psicoterápico. Já está terminando o nosso programa? O segundo bloco? Terceiro bloco, será o terceiro e último bloco do programa Viver Bem. Então já vamos dar um minutinho de intervalo, porque a próxima pergunta
Vou deixar até no ar já para a doutora Juliara. Após o diagnóstico de uma doença crônica e a definição de um plano inicial de tratamento, ocorre uma fase de crise. Como se dar e como cuidar desta crise? A vida é algo maravilhoso, um milagre da vida. Pense bem, pedimos para nascer? Não. É gratuito. Temos o dom da vida, nos concedida por Deus. Precisamos lembrar disso todos os dias e lembrarmos que temos um propósito e um sentido. O sentido está nele. E a vida é um conjunto de possibilidades para realizarmos coisas importantes, cuidarmos da nossa vida, amarmos, celebrarmos esse dom, essa gratuidade desse tempo que Deus nos concede. E superarmos as crises também. E a doutora Juliara vai responder a pergunta que nos chegou, que é a seguinte: após o diagnóstico de uma doença crônica e a definição de um plano inicial de tratamento, ocorre uma fase de crise. Como se dar e como cuidar desta crise? Primeiro, crise significa, um estado, é um estado momentâneo, pode durar mais ou menos tempo, minutos, horas ou alguns dias, de um desacerto, onde tudo sai do lugar. Por algum momento, mesmo que eu ouça, que o meu raciocínio entenda sobre esse diagnóstico, eu me perco de mim, me perco daquilo que é meu dia a dia, me perco do que vai ser o futuro, mas isso rapidamente no raciocínio. Eu perco um pouco o sentido das coisas, porque eu vou lidar com uma realidade desconhecida. E mesmo quando eu conheço, porque alguém já teve aquele diagnóstico e eu acompanhei, talvez até dê mais chão, não chegue ao ponto da crise, mas pelo fato de como aquela pessoa viveu aquilo que hoje eu estou recebendo o diagnóstico. O que não é uma verdade, porque cada um vai viver da sua própria forma. Então, naquele momento de crise, o que nós fazemos? Nós fazemos, além de acolher e não julgar e criticar, isso é para todos os profissionais, não só os psicólogos, é para os parentes também, se a gente tem que orientar os parentes, acolhemos, porque é uma forma de colocar para fora o susto. Isso é um susto, é uma expressão de susto, de surpresa e susto, e poder deixar que essa pessoa coloque um pouco para fora e aos poucos nós vamos introduzindo alguma fala, alguma palavra, nenhuma pergunta, mas alguma palavra. Porque o resultado de uma crise é o crescimento. O resultado após uma crise é o crescimento, é o conhecimento. Agora, pode ser também que nessa crise, a crise venha por um motivo de negação. Eu me assusto porque tenho consciência daquilo que estão me dizendo, ou eu me assusto, e faço uma expressão não popularmente, mas de forma, digamos, clínica e não estrutural, mas clínica, histérica, do susto, porque eu nego. Eu vou olhar mais, ou as pessoas vão se preocupar muito mais com essa crise que eu estou tendo, se for uma crise no sentido externo, estou falando, não interno, do que realmente lidar com a realidade. Nós só vamos saber se é uma coisa ou outra a partir de poder conversar. Mas é o acolhimento, não é para embotar, não é para não deixar que a pessoa se expresse. Eu estou pensando numa crise externa, de grito, de choro, de minha vida,
qualquer coisa assim, ou de um montão de palavrões, sei lá, cada um reage de um jeito, deixa até a pessoa acalmar, né? Então, a pessoa vai acalmando, ela precisa botar aquele excesso para fora e a gente vai entrando com a nossa voz baixa e suave. Eu estou aqui. Ou qualquer coisa parecida, nenhuma pergunta, né? Depois a gente vai ver, porque sempre vai haver, porque não deixa de ser, é interessante como não deixa de ser um momento onde inicia-se um luto de quem eu fui e um luto de quem eu me conheço sendo hoje. O que será? Como será? Né? O que eu estou perdendo ou o que eu já sei que estou perdendo. Então, a primeira etapa vai ser a negação. Né? Negação disso, por exemplo, eu posso ter várias expressões de crises externas, que inclusive é um desconforto, às vezes dentro de um CTI, para outras pessoas, de uma UTI, né? Mas as pessoas vão olhar mais para essa manifestação do que realmente porque eu tenho dentro, né? Porque eu não quero olhar o meu diagnóstico que eu tenho dentro, né? Mas a mansidão de quem está ao lado e estar ao lado é o que nós podemos fazer. Então não é, né, suprimir, não é censurar e não é embotar a crise externa. Deixa, mas fique ao lado, para que não haja nenhuma reação, por exemplo, contra a sua própria pessoa, né, a pessoa do próprio paciente, né, uma autodestruição de qualquer tipo, ou uma agressão a um médico, por exemplo, pela raiva de saber o que está recebendo. É claro que isso é no momento de crise, não com a intenção. É o que me vem primeiro à cabeça, falando sobre a crise. Perfeito. Uma pergunta sobre uma das doenças que falam, né? A medicina fala que o câncer é uma doença terminal. Nada é impossível, mas tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: o câncer é uma doença que tem se destacado pelo aumento do número de casos em todo o mundo, é verdade, né? A gente acompanha. Aí a pergunta, como deve ser o atendimento psicológico ao paciente que tem essa doença? Primeiro eu quero dizer com muita segurança, o câncer não é uma doença terminal. Por quê? Muitas pessoas, inclusive familiares meus, né, tiveram a cura, viveram até a velhice e morreram de outra coisa, às vezes de um infarto, com 80 e tantos anos. Tá? Então, o diagnóstico de câncer pode apontar para esse medo, principalmente pelo desconhecimento e pelo passado, porque eu vou falar da geração que minha família tem uma genética para câncer, eu acho que até do dedinho do pé, para tudo. Então, na geração da minha avó, a geração da minha mãe, a minha geração e agora a geração dos meus filhos que são adultos e têm filhos, eu tenho netos, né? De lá para cá, a medicina conseguiu evoluir, né, desenvolver de uma maneira onde ela descobre muito, os exames descobrem muito rapidamente, né, o câncer. Como ela conseguiu descobrir nos últimos não sei quantos anos que existe, eu não sei dizer para vocês, a imensidão de tipos de câncer. Nós sabemos que câncer é um desarranjo das células, mas existem tipos. E tem o tipo agressivo, tem o tipo lento, né, que a intervenção é mais rápida, e tem aquele que pode se desenvolver entre aparecer, né, e tem na minha família, aconteceu, entre aparecer, não ter nada e 6 meses depois, por exemplo, na garganta, não ter nada e 6 meses depois você olhar a endoscopia e não conseguir fazer endoscopia.
é um tipo de câncer. Então, esses cânceres realmente de um determinado tipo, e tem os nomes que eu não saberei dizer aqui, e não é muito por aí, né, que nós estamos fazendo o programa, né, mas também isso. Então, tirem da cabeça que um diagnóstico de câncer é, pronto, terminou minha vida. Não, começou o tratamento. O tratamento medicamentoso, o tratamento, se for possível, né, com algum cuidado paliativo que não é necessariamente de finitude. E o que o psicólogo, até já falei aqui, só não me lembro se foi exatamente aqui, acho que foi aqui mesmo, né? O que faz o psicólogo? O psicólogo tem que se interessar. Isso aí eu estou repetindo direto. Interesse verdadeiro. Então, além de não entrar com profundidades que o próprio paciente não trouxe, quer dizer, como era você aos 3 anos de idade? Pouco interessa como era você aos 3 anos de idade se você está com câncer e foi ao médico e tem o diagnóstico. Eu só vou falar com você sobre os teus 3 anos de idade se você me falar, olha, Juliara, eu me lembrei que aos 3 anos de idade a minha avó teve câncer. Bom, aí vamos ver, né? E né, o que te fez lembrar, né? Tão assim pequeno. Você está se sentindo, quem sabe, tão fragilizado? Não quero dizer que seja uma interpretação que vocês vão dizer a qualquer pessoa, só para dizer como a gente pega um gancho. Então, e não entrar, mas acolher a pessoa. Repito, se interessar por cada exame que ela for fazer, resultado de exame, o dia que é o médico. Já está perto da revisão? Quando é que é a quimioterapia? Aí a pessoa às vezes escreve, nossa, no WhatsApp, né? Elas vão percebendo que sou eu que dou essa abertura, porque faz parte do tratamento. Eu me interesso e faz parte do tratamento psicológico. Acabei de sair, estou bem. Obrigada, Juliara. Não é para eu ganhar elogio, é para aquilo que eu vou repetir. É um estar acompanhando, andar junto, mesmo que fisicamente eu não esteja no consultório, fisicamente não estou ao lado da pessoa que... Olha, tem pessoas que durante o tratamento da quimioterapia, aquela quimioterapia que a pessoa fica na clínica, né, que recebe através de uma espécie de soro, né, liga o telefone para mim. Eu estou com medo, posso falar um pouco com você? Às vezes fala 10, 15 minutos, pronto. Termina aquilo com a maior naturalidade. Então, quem atende, o psicólogo não é obrigado, nós não somos obrigados, porque nós podemos fazer pior que encomenda, e não melhor que encomenda. Mas, se você se dispõe a atender pacientes com câncer ou com doenças muito graves e até que levem à finitude, você tem que estar com o seu celular atento e você tem que estar atenta à pessoa. Você tem que ter essa vontade, senão você atende outros casos. Eu estou mais para Papa Francisco, não sendo Papa Francisco, mas me inspirando nele, que diz muito para os sacerdotes. Se não for seu dia, você não estiver bem de saúde ou alguma preocupação, deixe para as confissões, para fazer as confissões para outro dia e chame um colega seu. Eu estou meio assim. Nós já estamos chegando ao final de mais um programa Viver Bem, mas enquanto a doutora Juliara falava, eu fui abrir aqui para ver as perguntas que nos chegam e veio a seguinte mensagem de Viktor Frankl. Gente, foi abrir aqui o Instagram, né? Não, aqui a mensagem veio a seguinte mensagem. O homem, esse é de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que é uma das abordagens da psicologia. Ele diz assim, o homem tem não só o direito, mas também o privilégio de lutar até o último instante da sua vida pelo sentido da sua existência. Está publicada. E, gente, quando a pergunta que nos fazem, como deve ser o atendimento psicológico? Aqui está a resposta. Nós ajudamos, nós profissionais da psicologia, ajudamos este homem que está com
o diagnóstico, que recebeu o diagnóstico de uma doença dita como terminal, a ter esperança. Nós ajudamos a esse homem a lidar com a finitude de todos nós, que todos nós temos. E viver não é apenas existir por existir, mas sim realizar ainda dentro e celebrando a nossa existência. Então, o nosso trabalho é focado na esperança, nas possibilidades de ressignificar esse sofrimento e não apenas existir sofrendo. Isso. Imagina, né? Então, essa é a nossa forma, enquanto psicólogos, de ajudar o paciente a lidar com este sofrimento e acreditar que tudo é possível, sim. Não somos mágicos, mas para Deus nada é impossível. Estamos chegando a mais um fim. Não, só hoje, gente. Só fim, por hoje. Só por hoje. Então, ao fim de mais um programa Viver Bem, quero agradecer em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, Isoneto Costa, Elizabeth Martins e os demais, a doutora Juliara Goulart, que atravessou a ponte, está aqui com a gente nesse domingo maravilhoso. E peço para deixar o seu contato e uma mensagem a todos os nossos ouvintes. Sim, como foi dito, né, meu nome é Juliara Goulart, né, eu sou psicóloga clínica de base psicanalítica, atendo de forma online e presencial em Niterói e Caraí e de forma online. Né? Meu contato pelo telefone e o WhatsApp, né, é 999320011. Isso. E eu quero agradecer, quero deixar também o meu contato, é aqui pertinho e não somente eu, mas uma equipe com 16 psicólogos especialistas em logoterapia, um psiquiatra também, uma neuropsicóloga e é na clínica Viktor Frankl, onde o WhatsApp é o 21 995066463 e o nosso fixo com a secretária Thaís, nossa querida secretária, é 2135-1804 a partir das 10 horas. Mas funcionamos, a secretária atende a partir das 10, mas funcionamos de 8 às 21 horas. A minha mensagem, eu quero relembrar o grande filósofo e psicólogo Jung, em que dizia: o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para o impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento, porque a vida acontece num equilíbrio entre a alegria e o sofrimento. E é só compreendendo isso, gente, que se vive bem a vida que a gente tem. Abençoado domingo a todos e até o próximo programa.